derramadas abundantemente sobre a vida de cada um dos seus filhos, suas filhas, ó Pai. Toma a direção dessa nossa reunião, Deus Santo. Vem se manifestar de uma maneira gloriosa nessa noite, em nosso meio, Senhor meu Deus. Que tudo seja para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Isso que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor de Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Podeis assentar, igreja, nosso irmão Ralph adorando o nome do Senhor. Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar os irmãos para cantarmos juntos o número 8 da harpa cristã, Cristo, o fiel amigo. Glória.
Glória a Deus, aleluia. Louvamos mais um hino, irmãos, número 15, conversão. Quero convidá-los a ficarem em pé em nome de Jesus, convidar o pastor Oswaldo para nos fazer uma leitura. O pastor Oswaldo foi um dos dirigentes dessa congregação. Eu quero aqui dar uma oportunidade para o servo do Senhor fazer a leitura devocional com a igreja, em nome de Jesus. Pode ser, meus irmãos.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37 ao versículo de número 47. Eu leio os ímpares, a igreja os versículos de número pares. Todos encontraram? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e o exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sem tristeza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quantos podem glorificar a Deus por essa leitura? Versículo 47, todos nós juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Glória a Jesus. Pastor Esaú também, que foi um pastor nesta congregação, estará orando, por gentileza, pastor Esaú. Depois toda a Cojade estará adorando o nome do Senhor, viu? Em nome de Jesus. Por que silêncio? Por que silêncio? Por que silêncio, irmãos? É festa, irmãos. Eterno, glorioso Deus, Santo de Israel, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, grande em poder, em graça, em amor, em misericórdia, Tu preparou este dia para que a igreja se reunisse nesta localidade para celebrar um culto de ação de graça pelas maravilhas que tem realizado neste lugar. Entendemos, Senhor, com teus servos que contribuíram, com teus servos que trabalharam, com teus servos que lutaram, com teus servos que se esforçaram, mas acima de tudo isto, a Bíblia diz, que é o Senhor que fez essas coisas, usando teus filhos, os teus servos, que foram instrumento para trabalhar, mas atrás de tudo estava santa,
igreja, ainda em pé, eu quero passar aqui a direção do trabalho antes da COJAD ao nosso pastor Marcos, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Louvado seja Deus. Que bom é essa presença divina que paira sobre nós. Quantos podem glorificar o nome do Senhor aqui nessa? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu estou feliz porque eu cheguei aqui na igreja e já fui recepcionado. Ontem uma jovem aceitou Jesus lá na sede. Quando cheguei, a irmã que recepcionou já disse assim: pastor, olha quem está aqui. Meu Deus, que bênção, né? E hoje cedo nós saímos para fazer uma visita também. Quando eu terminei de orar, eu olhei para a nave da igreja. Ele prometeu que vinha no culto. Está lá o irmão Pedro, está ali com a gente aqui. E eu estou feliz, irmão, demais da conta, porque Deus tem movido as águas e feito a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Cabe nós agora dilatarmos os nossos corações, darmos lugar ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Esta é uma noite de vitória. Louvado seja Deus. O pastor Isaú também falou: onde está o pastor Tito? Está ali. O pastor Tito foi o primeiro dirigente da igreja. Está vendo, irmão? Que bênção. Então, 1987. Já faz um tempinho isso daí, né? Que benção, glória a Deus. Então a história, pastor Nilson Crepaldi, a história é uma história viva, de personagens vivos, de carne e osso, que estão presentes aqui hoje. Pastor Ezequias, louvado seja Deus, que bênção. O senhor dirigiu aqui também, né? Louvado seja Deus. Então é uma coisa muito especial nós estarmos aqui. Eu estou muito agradecido. Quero voltar aqui ao pastor Marcelo, para que ele possa dar prosseguimento a esse culto, e todos nós com liberdade no Espírito, meu irmão. Aleluia. A igreja pode tomar o vosso assento. Toda a nossa COJAD vem adorar o nome do Senhor. Aleluia. A igreja continua no mesmo propósito de adoração, glorificando e bendizendo ao nosso Deus. É um culto de gratidão, igreja, por tudo que Deus está fazendo, pela sua bondade e misericórdia aqui neste lugar, em nome de Jesus. Todos os jovens, todos os adolescentes, vem para cá adorar o Senhor. A mocidade do Jardim Brasil também vem para cá, em nome de Jesus. E nós vamos fazer aqui um momento de adoração, e o nome do Senhor será glorificado. Tiver algum obreiro na nave da igreja, para sentar à minha direita aqui, viu? Em nome de Jesus, dirigente de congregação, presbítero, pastores, evangelistas. Tem um lugarzinho aqui para vocês, aqui reservado à direita, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Só quem vem adorar, adora, igreja. Só quem vem glorificar ao Senhor, em nome de Jesus, vai adorando. Ele está aqui no nosso meio, irmãos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.
convidar a congregação do Jardim Brasil para a gente cantar aqui. Os irmãos do Jardim Brasil já ficam aqui, os jovens, adolescentes já ficam aqui com a gente. Todos os irmãos do Jardim Brasil, vêm para cá, nós vamos fazer um momento de louvor também, em nome do Senhor Jesus. E a igreja vai adorando, vai glorificando a Ele. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, seja louvado o teu santo nome. Seja engrandecido o teu nome, Senhor, para sempre. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Os obreiros do Jardim Brasil também, vem para cá, todos nós vamos fazer um culto abençoado, um louvor abençoado em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vai glorificando o nome de Jesus, aleluia. Deus Todo-Poderoso,
Vou convidar o nosso pastor Tito aqui. Pastor Tito vem fazer uma oração. Pastor Tito, que foi o primeiro dirigente dessa congregação, já havia falado ao pastor ali na porta e disse para ele que ele foi o primeiro dirigente que assumiu aqui em 1987 essa linda igreja, e ele está aqui entre nós. Eu quero convidar a igreja para estar em pé e nós vamos dirigir a Deus uma oração, e eu já passo aqui para o nosso pastor em nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É claro, irmãos, que faz muito tempo que eu estive aqui, há 37 anos atrás. Eu assumi essa congregação no ano de 1987. Eu tinha 41 anos. Hoje eu estou com 78. Mas eu estou confiado nesta palavra que eu ouvi. Aleluia! Deus fala comigo lá no Paraná antes de eu vir embora, em 1984, quando eu vim para cá. No entanto que agora, no mês de fevereiro desse mês, ou deste ano, fez 41 anos que eu entreguei minha carta de mudança aqui no Ipiranga. Mas eu vim baseado nesta palavra. Pastor que eu congregava com ele lá, ele leu isso aqui para mim, no livro de Jeremias. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E por isso que eu estou aqui há 40 e tantos anos, servindo a Deus, pelas misericórdias dele. Os irmãos imaginem há 37 anos atrás como é que era isso aqui, mas Deus nos deu vitória. Aleluia. Então vamos orar para que Deus continue abençoando. E para mim realmente é até emocionante ser o primeiro dirigente dessa congregação e ver como está agora, e daqui uns anos vai estar melhor, para a glória de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, te adoramos, Senhor, pela tua grandeza. O Senhor sabe e conhece a nossa vida, o Senhor conhece a vida da tua igreja, e por isso estamos aqui nesta noite, exaltando o teu nome, glorificando a ti, por este trabalho, estar nessa posição, e cremos que muito breve terminar esta obra para a glória do teu nome, e veremos muitas e muitas almas se rendendo aos teus pés. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que a igreja está aqui, para te adorar, para te louvar e para fazer o trabalho que o Senhor confiou nas nossas mãos. Continua abençoando e dando graça, Pai, a cada um dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor. Peço que tomem os vossos assentos em nome de Jesus. Glória a Deus, que presença gloriosa, que oportunidade especial de estarmos aqui nessa igreja, contemplando a glória do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Capítulo 7 de 2 Samuel. Capítulo 7 de 2 Samuel. Glória a Deus. A partir do verso 1 diz assim: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os teus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração,
porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o teu povo, para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Amém? Glória a Deus. Essa passagem, ela é muito significativa, pois ela marca o início da construção do templo que nós conhecemos como o primeiro templo, o templo de Salomão, o magnânimo templo de Salomão. O templo de Salomão era tão opulente, era tão glorioso, que era tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma grandeza, uma exuberância, revestido de ouro por dentro e por fora, feito dos mais nobres e requintados materiais, feito de uma arquitetura sofisticadíssima. Foi empregado na construção do templo a mais aperfeiçoada tecnologia de engenharia da época para edificar o templo para Deus. Mas tudo isso começou aqui. Começou com um coração inquietado, porque até então a arca de Deus, que era o maior símbolo da presença de Deus, estava coberta por tenda, por tabernáculo. O templo antigamente era uma tenda de pele de animais, era uma cabana, uma choupana. E quando Davi olhou para a sua situação, para onde Deus havia colocado, quando Davi olhou para si e viu que ele morava numa casa de cedro, que era o melhor material, o mais nobre material, palácio feito de cedro, de madeira de cedro, e ele, do alto do seu palácio, ele contemplou a arca de Deus habitando dentro de uma tenda de pele de animais, de uma cabana. O seu coração foi movido por uma inquietação. Acontece que essa inquietação foi levada ao homem de Deus. Esse desconforto de estar morando numa casa de cedro e a arca de Deus morando numa pele de texugo causou-lhe um desconforto, uma inquietação. E essa inquietação foi levada ao profeta Natã, o homem de Deus, e ele disse: eu moro numa casa de cedro. E quando ele começou a dizer: eu moro numa casa de cedro e a arca de Deus numa tenda, o profeta diz: não precisa falar mais nada, não precisa prolongar, não precisa dizer mais nada, que eu já entendi.
Diz que para o bom entendedor um pingo é uma letra e um risco é Francisco. E a palavra do profeta foi para ele: vai e faz tudo o que tiver no teu coração, porque o Senhor é contigo. A palavra do profeta foi essa, direta e reta, a queima-roupa: vai e faz tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. E o profeta voltou para a casa dele. No que o profeta volta para a casa dele, o Senhor visita o profeta. E o Senhor fala com o profeta. Fala assim, e Deus fala assim: quando foi que em algum dia eu pedi para vocês? Quando foi que eu exigi para alguma das tribos, que tinham 12, quando foi que eu exigi para alguma das tribos que me fizesse uma casa? Quando foi que eu pedi isso? Irmãos, servir a Deus, aí vem a primeira chave do que o Espírito Santo me toca dizer para vocês. Servir a Deus, respondendo aquilo que Ele exige, que Ele ordena, é uma coisa. Agora, servir e adorar a Deus e fazer aquilo que Ele não mandou fazer, aquilo Ele não mandou fazer, Ele não obrigou a fazer, mas no coração nasceu o desejo de agradar a Deus além do que Ele mandou fazer. Você pode fazer o mínimo, você pode se contentar com o que está, você pode se contentar você pode se contentar com o que está, você pode se contentar com a tua zona de conforto, você pode se contentar com o que você já fez, você pode se contentar com o que você já fez no passado. E eu concordo que você já deve ter feito muita coisa para Deus no passado. Você pode se contentar com uma folha corrida que você já fez, mas você pode olhar para o que você já fez e você pode dizer para Deus: Senhor, eu posso, com a tua graça, fazer um pouco mais. Eu posso fazer um pouco mais. Porque se é para Jesus, preste atenção, se é para Jesus, então vale a pena. Se é para a glória de Deus, vale a pena. Se é para a glória de Deus, muitas pessoas trabalham para a glória pessoal, muitos trabalham para a projeção pessoal, mas se é para a glória de Deus, então eu entendo que vale a pena. Deus falou assim: quando foi? Em que dia foi que eu exigi, que eu obriguei, que eu determinei, que eu estabeleci, que eu exigi de vocês, que vocês fizessem para mim um templo, uma casa de cedro? Não teve esse dia. Nos mandamentos de Deus, entre mandamentos, ordenanças, um código com 613 mandamentos na lei divina, mas nenhuma delas aparece Deus dizendo: e fareis um templo para mim, e fareis uma casa de cedro para mim. Louvado seja Deus. Deus está dizendo: onde eu estava bom, do jeito que estava bom, eu não mandei. Aí Deus começa a puxar: quando foi que eu exigi? Será que nós estamos dispostos a servir a Deus um pouco além daquilo que Ele tem feito por nós? Será que você pode dizer: graças a Deus até aqui nós chegamos, estamos vivos, atravessamos por tanta coisa, vivemos tanta coisa, já sobrevivemos a tantos problemas, já sobrevivemos a enfermidades, a problemas, a dificuldades, passamos, nossa história é cheia de situações. E eu tenho dito, aí o Senhor fala para ele assim: fala para Davi, volta lá e diga para Davi, volta para Davi e diga para ele: eu te arranquei de trás das malhadas, eu te tirei de trás das malhadas e te coloquei aonde você está agora. Eu tirei você de lá e coloquei onde você está agora. E eu tenho convicção nessa noite de que Deus tem te abençoado de uma forma especial.
se perguntou por que Deus te abençoou tanto? Você já se perguntou por que Deus se inclinou tão favoravelmente em relação à tua vida? Você já perguntou por que você está onde você está hoje? Agora a questão não é onde você está, onde Deus quer te fazer chegar ainda mais. É o que Deus quer liberar na tua vida ainda mais. Louvado seja Deus. Deus falou para ele, porque Deus falou assim, pera, porque assim, o profeta era uma espécie de oficial de ordens de Deus. Porque quando ele falou, faz conforme o teu coração, a palavra do profeta é a palavra de Deus. A palavra do profeta é a palavra de Deus. E quando Natan deu a palavra, é como se ele tivesse mandado o cheque pré, né? Mandou o cheque pré, já está valendo, né? Já está valendo, já mandou o cheque pré para frente. Falou, faz conforme o teu coração. E Deus falou, pera aí, vamos ver um caso aqui. Pera aí, vamos conversar melhor sobre isso. Vamos ver melhor sobre isso. Aí o próprio Deus falando com o profeta, fala para Davi que eu tirei de trás das malhadas, coloquei onde ele está e dei vitória sobre todos os seus inimigos, todos aqueles que tentaram destruí-lo, todos aqueles que tentaram acabar com a vida dele, todos aqueles que se colocaram na frente dele para tentar detê-lo no meu propósito que eu tinha na vida dele, eu dei vitória. Então, meu irmão, Deus está dizendo assim, eu fui muito bom com ele. E a grande questão é que Davi estava entendendo qual era o real motivo pelo qual agora ele estava naquela posição. Deus não colocou onde te colocou à toa. E Deus está te levando para lugares, para patamares, para realidades que você ainda não imaginou. Porque uma bênção de Deus, há uma bênção de Deus para aqueles que têm verdadeiramente o coração na obra do Senhor, que tem um coração solidário à obra. Porque Deus precisa de nós para alguma coisa. Deus está dizendo, irmão, é soberano, Senhor do céu e da terra. Imagina as moradas de Deus. Salomão mesmo disse, vou fazer uma casa para Deus. Que tamanho tem que ser essa casa? De que material tem que ser essa casa? Que arquitetura tem que ser essa casa? Imagina só onde Deus mora, na luz inacessível. Imagine no lugar onde Deus habita, na habitação divina, na habitação celestial, que nós chamamos de céu, que nós temos apenas uma vaga imaginação do que deve ser. Mas imagine do material que é feito a casa celestial. Se Deus foi capaz de fazer esse planeta tão bonito, que nós chamamos de terra, se Deus foi capaz de criar uma atmosfera tão perfeita para que houvesse condições de habitação nessa terra, imagina só um lugar onde ele mora originalmente. Não seria muita pretensão dizer que você vai fazer uma casa para Deus sair daquela e vir morar nessa? Como é que Deus sairia daquela casa e viria morar? Eu vejo a humildade de Deus, irmão, que se compadece de nós, que mesmo sem merecer, Ele sai das alturas da sua glória inacessível e vem habitar no meio do seu povo, aleluia, e faz de cada um de nós santuário da morada da sua presença. Quantos estão presos e entendendo? Levanta a mão e glorifica a Deus. Quantos podem glorificar
uma lista de pastores da congregação: pastor Tito, pastor Alício Gabriel, saudosa memória, pastor Isaú Ribeiro, que está presente aqui nessa noite, pastor Oscar Balmonte, de saudosa memória, pastor Elias, está presente, pastor Elias? Presente, bênção de Deus. Pastor Rui Valença, que mora nos Estados Unidos hoje em dia, pastor Elisvaldo, que está presente aqui conosco, glória a Deus, pastor Isaú Ribeiro pela segunda vez, louvado seja Deus, pastor Ezequias, o senhor também foi 2 vezes aqui, uma só, glória a Deus, e atual pastor Marcelo, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus está comentando a palavra está falando com o profeta Natan, dizendo para entregar um recado para ele, Deus dizendo assim, quando ele falou, não, faz tudo que está no teu coração, Deus falou, não, peraí, direto assim não, peraí, ninguém, porque é uma regra de Deus, irmão, você tem que entender que Deus tem regra. Deus não vai deixar Davi fazer para ele mais do que ele vai fazer para Davi. Eu preciso que você entenda isso. Deus não vai permitir que Davi faça para ele, para Deus, o que Deus vai fazer para Davi. Falou assim, Davi disse que vai fazer uma casa para mim, manda um recado para ele, que eu, aqui ó, no versículo de número 11, desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo, a ti porém te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber, Davi, que Ele te fará casa. Você quer fazer uma casa para mim? Eu que vou fazer uma casa para você. Deus, com esse gesto, com essa atitude, com esse posicionamento, com essa disposição, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O negócio desse texto é tão forte, porque o versículo 1, Davi nem chega a dizer o que ele vai fazer, ele apenas manifesta diante do profeta, do homem de Deus, uma intenção. Deus, ele nem fez ainda, ele só revelou uma intenção que ele nem conseguiu terminar de dizer, porque ele falou, olha, eu moro numa casa de cedro e a arca do Senhor mora numa tenda. Ele nem chegou a terminar de dizer, o profeta falou, entendi, captei, nem chegou a terminar de dizer. E aí Deus está dizendo assim, o Senhor te faz saber que Deus te fará casa. Deus se agradou tanto de Davi se dispor a fazer o que Deus não pediu. Deus se agradou tanto de Davi se dispor a fazer o que Deus não exigiu. Deus se agradou tanto de Davi se dispor a fazer o que Deus não mandou. Deus gostou tanto dessa ideia que ele pegou a ideia para ele e falou assim, aquilo que você pretender, aquilo que você intencionou fazer para mim, eu é que vou fazer para você. Você pode glorificar Deus, irmão? Aquilo que você pretendeu, planejou, o projeto que você idealizou fazer para mim, eu vou fazer. O Senhor te faz saber que Ele te fará casa. E o que significa isso? Significa que nesse momento Deus está estabelecendo uma dinastia eterna. É aqui que o trono de Davi será estabelecido para sempre. Irrevogavelmente Deus se agradou tanto de Davi que ele disse, eu te farei casa. Um dia, meu irmão, Jesus Cristo
irá reinar sobre toda essa terra. Sim ou não? Irá reinar sobre toda essa terra. E deixa eu te dizer, ele vai sentar nesse trono aqui, o trono de Davi. É a dinastia do filho dele, Jesus Cristo. Aleluia. O detalhe é o seguinte: Deus não precisa que eu faça nada para Ele. Deus não precisa que eu faça nada para Ele. Se eu, irmãos, sem mim, Deus continua sendo Deus, inalteravelmente, com calma e elegância. Sem mim, Deus continua permanecendo Deus. Mas eu sem Deus, sem Deus a gente não para um segundo de pé. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós estamos aqui por Ele, nele e para Ele. Paulo diz em Atos dos Apóstolos: nele nós vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Vou repetir: Paulo diz em Atos dos Apóstolos: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem Deus nós não somos nada, mas Deus sem nós continua sendo Deus. Não precisa de nós, não precisa não. Louvado seja Deus, de jeito nenhum, não precisa. Irmãos, Deus disse para Davi: eu vou fazer uma casa para você. E eu tenho certeza que nós estamos aqui não para sermos abençoados. Você não veio aqui para ser abençoado, você veio aqui porque você já é abençoado. Irmãos, essa obra aqui é uma obra muito tempo esperada, não é, pastor Marcelo? Muitos anos esperada, para que isso acontecesse. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, isso aqui foi regado com lágrimas, com oração. E chegou o tempo. Chegou o tempo. O tempo é esse. O tempo é esse. Isso aqui é uma casa não de homens, não para homens, para a exaltação do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus prometeu para Davi e também prometeu para nós que do começo ao fim não haveria de faltar nada. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos também o tamanho do desafio que é isso aqui. O tamanho do desafio, a coragem que o pastor setorial que me precedeu, o pastor Cláudio Lima, teve para obter do ministério a licença para fazer isso aqui, para poder encarar esse desafio com vocês, numa das horas mais difíceis que essa igreja atravessou, num momento em que os olhos de toda essa cidade estavam voltados para nós, querendo assistir um espetáculo de terror que era a nossa derrota. Mas aquele que é fiel, aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja um só segundo, o guarda fiel de Israel, aquele que levantou essa obra, aleluia, em 1987 com o pastor Tito, está no nosso meio para nos dar vitória. E aquilo que parecia a nossa morte, a nossa derrota, aleluia, foi sendo erguido para a glória de Deus e pela fé, porque Deus tem mostrado a sua presença sobre nós. Quem é que crê nisso? Louva o nome do Senhor.
acredita não, irmão, nós não perecemos porque Deus teve piedade desse povo. Porque Deus teve piedade de nós. E a glória dele está sendo manifesta nesse lugar. E a notícia está correndo as vielas e as ruas e os becos. Aleluia, de que Deus é com esse povo aqui. Aleluia, não tem jeito. Porque Jesus disse, aleluia, sobre esta pedra, Pedro, que só eu mesmo edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Pastor Marcelo, o Josimar, que está coordenando toda a execução dessa obra, com essa qualidade que vocês estão vendo aqui, né, com todo esse cuidado, obedecendo legislações e seguindo todos os protocolos exigidos aí pelo departamento de obras e planejamento da prefeitura. Nasceu no meu coração, falei, a gente podia levantar um altar aqui, adorar o nome do Senhor, porque isso aqui é um milagre. E hoje à tarde, conversando com eles e olhando aqui esse telhado, meu Deus, que telhado bem feito, rapaz. Eu não entendo muito de telhado não, mas dá para ver que foi bem feito, porque assim, coisa ajeitada, esses estirantes, essas amarrações. Ele falou, pastor, deixa eu te contar, nós precisávamos colocar esse telhado e a gente estava com caixa zerado, mas a gente não podia parar, precisávamos continuar. E quando não foi a nossa surpresa, ele falou, pode contar isso para os irmãos. Precisava de 45 mil. E de repente, num dia, ele recebeu a ligação de um dos irmãos. Nós não vamos dizer o nome aqui por questão de ética. E o recurso veio. E hoje nós estamos com a cobertura pronta. E agora falta nossos próximos passos. Agora é a reta final. Eu acabei de chegar. A minha vontade é colaborar, é ajudar, é dar um passo. Eu preciso dar um passo com vocês agora, para a gente caminhar. Porque ele me disse, pastor, o senhor chegou. Quando o senhor chegou, a campanha já tinha terminado do carnê. Então eu cheguei, o carnê foi mês passado, foi a última parcela do carnê. Eu falei, meu Deus, não tem carnê para segurar o pastor aqui agora? Eu falei, meu Deus do céu, sem carnê eu estou no corvo. Como que eu pago essas contas agora? Então não tem o carnê, não tem a entrada da verba do carnê, mas tem as contas que continuam, porque não pode parar. Eu falei, mas nós somos um povo de fé e Deus tem sustentado a gente, não é, irmão Josimar? Estou abrindo o meu coração para vocês aqui, e a gente precisa avançar esse mês, não podemos parar. As contas estão vencendo agora, já nesse comecinho de mês. A gente precisa chegar diante dos nossos credores com o nome que a gente tem, e a gente precisava ofertar para essa obra hoje, terminar esse culto com essa presença tão gloriosa, com gratidão. Como eu disse, irmão, eu sempre digo para os irmãos,
Ninguém, eu sempre digo isso com convicção, ninguém é obrigado a contribuir na igreja. Não se sinta de nenhuma forma constrangido. O pastor aqui, eu vou falar, eu não sou do tipo que visito só quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Eu não quero nem saber disso. Na verdade, esse assunto aí não é nem comigo. Meu negócio é pastorear a igreja. Meu negócio é pregar no ar livre. Meu negócio é cuidar das almas. É o que nós estamos fazendo. E eu tenho um compromisso com você. Do começo ao fim, o meu negócio vai ser esse. Ir nos idosos, ir nas casas e fazer do jeito que nós estamos fazendo, para a glória do nome do Senhor. E daquilo que Deus me chamou para fazer, eu não vou arredar o pé um minuto, porque eu sei de onde que Ele me arrancou e o que Ele está fazendo através da minha vida. Amém, irmão? Então nós vamos contribuir. E eu queria pedir para você que tem condição de fazer o teu melhor, o melhor de cada um para a glória de Deus, o melhor. E eu queria, às vezes a gente vai, eu penso isso comigo, às vezes eu vou comer um lanche e eu vejo lá quanto que fica um lanche de uma lanchonete. Às vezes a gente vai num self-service, come um almoço, amém, glória a Deus, a gente vai lá e paga uma conta daquela, não paga? E às vezes na hora de a gente fazer uma oferta para o Senhor, a gente faz uma oferta, quer dizer, quando é para o nosso bem-estar, quando é para alguma coisa que tem a ver com a nossa satisfação, o nosso prazer, aí não tem limite, a gente encara e paga. Agora, e que tal nós fazermos algo parecido para a obra do Senhor? A necessidade está diante de nós aqui. Eu queria fazer essa oferta hoje e queria terminar o culto, louvado seja Deus, e informar vocês o que a gente conseguiu aqui hoje, para que vá para o caixa que está sendo administrado pelo tesoureiro setorial e os irmãos saibam exatamente o que está acontecendo aqui na administração das finanças da igreja, do que está acontecendo. Eu pergunto se os irmãos estão me entendendo, sim ou não. Louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor. Então os diáconos vão se posicionar aqui. Louvado seja Deus. Eu queria chamar a irmã Juliana, que vem aqui também, em nome de Jesus. Tudo que está sendo feito aqui, irmã, debaixo do temor de Deus, é com amor que nós iremos fazer hoje aqui, em nome de Jesus. Com amor, para atender a necessidade da obra do Senhor. A obra de Deus. A obra de Deus. A obra pertence ao Senhor. E Deus nos chamou para a sua obra, para fazermos o nosso melhor. E eu sei, irmãos, eu quero chamar você para fazer uma oferta especial. Uma oferta especial. É um dia especial hoje aqui. É uma demanda especial. A irmã Juliana, olha aqui para mim, irmã Juliana. A irmã Juliana está com a maquineta do cartão. E você também está com os papelzinhos do Pix. Está com o papelzinho do Pix. Então, mas cadê essas irmãs? De costa para o povo não dá certo. Elas têm que ver você, senão dói o pescoço. Ficar tendo que virar o pescoço para enxergar. Então assim, ó, deixa eu só falar aqui. Ó, então nós queremos dar assim as possibilidades aqui para a gente fazer esse trabalho hoje aqui diante do Senhor. O primeiro jeito que nós vamos fazer é o jeito que a gente sempre tem feito nos cultos. Você pode fazer uma oferta em espécie, colocar a oferta dentro da salva, mas você pode também fazer no cartão de crédito e débito ali. E se você quiser fazer no Pix, que ainda é melhor ainda,
Talvez para você não tenha diferença, mas no Pix fica melhor ainda, porque não tem nenhuma taxa de administração. Então aí a gente fica, porque é pouquinho, mas é um pouquinho que depois fica muito, né? Um custo que tem. Então se você quiser fazer no débito, ela está com os papelzinhos, com a chave Pix. Vocês estão com os papelzinhos, com os papeizinhos, né? E se você falar assim, ó, puxa vida, o pastor está falando isso e eu concordo, quero ajudar, mas eu não consigo fazer isso agora, essa oferta especial, essa oferta caprichada para Jesus, mas eu posso fazer no meu pagamento que vai vir semana que vem, ou no vale, ou no começo do mês. Então as irmãs também estão aqui. Você pode falar, ó, eu não vou fazer isso agora, mas eu posso fazer, e aí pega o teu nome, pega aí algumas informações, e você fala o valor no que Deus tem colocado no teu coração. E nós assim faremos para a glória de Jesus. Os irmãos me entendem, amém? Então fiquemos de pé agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, para a gente contabilizar, vocês precisam me ajudar, que a gente precisa mandar o comprovante para a gente conseguir, antes do término do culto, falar. Mas dá para você olhar, você acessa a conta e consegue ver o total que deu? Amém. Aí, ó, conseguimos chegar no denominador, que é o que eu quero sair daqui mostrando para vocês o que a gente conseguiu para a glória de Deus. Irmãos, outra coisa, eu não tenho meta nenhuma, mas nenhuma. Não importa o que vir hoje, é a provisão de Deus. A Bíblia diz que Deus sustentou o povo com maná por 40 anos, não foi? A Bíblia diz que quem pegava mais não sobrou, e que quem pegava menos não faltou. A oferta que vem no dia que vem dos irmãos para a igreja é o suficiente. Eu não tenho meta nenhuma. A gente está com a meta que tem que atingir, então não tem que atingir nada. Nós temos que atingir o que Deus se entregar para nós, é a medida certa, que não vai sobrar e não vai faltar. Nós não precisa que sobra, e se faltar, o Senhor vai continuar operando maravilha. Os irmãos estão me entendendo? Então não tem meta financeira, não tem exigência, não tem nada, é tudo para a glória do Senhor. O que entrar, nós vamos levantar e vamos agradecer, porque o Deus que trouxe a gente até aqui vai nos levar até o fim. Amém? É nesse espírito que nós estamos. Vocês concordam comigo? Amém? Amém. Então nós estamos sincronizados no mesmo espírito aqui nessa noite, e de coração. Não tem nenhuma, e não se sinta pressionado por nada, pelo amor de Deus. Faça de maneira deliberada. Eu estou fazendo porque eu entendo o que o pastor está falando, estou diante da necessidade, estou aqui, e a gente precisa terminar esse tempo para a glória do nome do Senhor. A campanha acabou o mês passado, o pastor chegou, não tem carnê, mas tem as contas, e eu estou feliz assim com as contas e tudo, para a glória de Deus. E agora o resto é o que Deus vai fazer. Amém? O senhor já orou? Já orou? Pastor Ezequias, o senhor que já foi pastor dirigente aqui dessa congregação no Jardim Brasil, estará orando ao Senhor. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Salvador, agora é um momento todo especial deste culto, pois estamos vendo aqui, Pai Santo, uma edificação com baldrames, colunas, paredes. Mas, além de tudo que vimos, há uma coisa dentro de toda esta obra, que são edificações, são colunas que Deus levantou neste lugar. E estamos falando de colunas, pessoas que veio pastores, passaram pastores, foram-se embora,
essas colunas aqui permaneceram. E a tua obra, querido Deus, ela segue avante, porque o Senhor tem levantado pessoas desta forma, mantenedores, dizimistas, ofertantes. E eu peço que o Senhor olhe para cada coração agora que está sendo tocado por uma oferta, porque tudo o que aconteceu nesta igreja desde 1983 até agora foi porque o Senhor levantou um povo mantenedor de obra. E que o Senhor esteja usando agora cada um, receba cada oferta, cada dízimo, aquela que é uma oferta alçada como desafio, que o Senhor também receba e aqui a resposta desça do céu. É isso que nós pedimos e agradecemos em um bendito e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos se assentem em nome de Jesus. As irmãs que estão dando essa assistência vão pacienciosamente diante dos irmãos, para que os irmãos possam fazer a opção. E eu peço que traga aí um cupomzinho de Pix para mim, para que eu possa fazer agora em nome de Jesus. Estamos aqui, pretela. Obrigado. Aleluia. Faça como? Vamos a Deus. Boa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. A todos com a paz do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus nesta noite com um louvor bastante conhecido. A igreja me ajuda a adorar o nome do Senhor nesta noite, amém? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram no Senhor, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meio
oração geral, cantando ao Senhor, dos vossos lugares mesmo, que aqui não vai compor todas as nossas irmãs, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. Ciclo de oração geral, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorando, igreja, vamos adorando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Enquanto as irmãs se preparem, deixa eu fazer uma convocação aqui. Semana da Santa Ceia. Eu queria convocá-los para a Semana da Santa Ceia. Durante toda a semana, de segunda a sábado, que é o dia da ceia, nós faremos uma semana de oração. Amém? Então nós faremos uma semana de oração. Vai começar na segunda e nós vamos até sábado com oração. Amém? Louvado seja Deus. Nas congregações, culto de oração. Vamos ampliar o tempo de oração. Vamos dar um pequeno ajuste no louvor, entendeu? E a palavra. E a gente aumenta a oração. Quero convocá-los para que todos nós juntos façamos uma semana de oração, para que a gente tenha a nossa força espiritual advém da oração. Eu aprendi que pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Amém? E o sábado de manhã nós estaremos em consagração lá. Eu estarei lá também, junto com as irmãs de oração. Então nós estaremos lá. No culto à noite também nós vamos fazer culto de oração no culto da ceia. Mas como a ceia tem uma programação apertada, vai ser uma finalização dessa oração de uma semana. Amém? E durante esse período de segunda a sábado, eu vou fazer uma live de oração às 3 horas da manhã, da madrugada. E quem quiser reforçar, aleluia, irmão, estou sentindo que Deus está querendo fazer milagre. Elias orou, Deus falou para Elias: Elias, vai chover. O que ele fez? Foi orar. Deus falou que vai chover. Ele podia falar: Deus já falou, então vai cumprir. Não, irmão, vai cumprir se você orar. Deus falou que vai curar, vai orar, vai curar, irmão. Mas se você ficar de braços cruzados, não vai ter cura, não, irmão. A maior parte das bênçãos são bênçãos condicionadas, condicionada à nossa reação. Amém? Então nós estaremos de madrugada numa live de oração. Se você quiser entrar na live comigo, eu estou aberto para receber vocês em nome de Jesus. E nós juntos vamos fazer 1 hora de oração no meio da madrugada diante de Deus. Eu tenho certeza que essa casta de demônio vai cair por terra. Existem casta de demônios, irmãos, que está afligindo o povo, está oprimindo. O Espírito Santo já me revelou e ele me deu um caminho. E você vai ver o que vai acontecer. Quem é que está me entendendo aqui nessa noite? Nós não viemos aqui, irmão, para brincar. Nós viemos aqui para conquistar territórios espirituais que estão dominados, que o inimigo está com os tentáculos assim, ó, e não solta de jeito nenhum. E não adianta nós ficar com blá blá blá. Não adianta, irmão, se não colocar a boca no pó, se não sacrificar essa carne nossa aqui, nós vamos só brincar de igreja, nós vamos só fazer programação, vamos sentir aquela alegria momentânea. Mas eu quero sentir no meio do povo, no meio da igreja, do culto, um peso de glória no nosso meio. Sabe aquele peso de glória que você já sente? Aquela coisa poderosa da parte de Deus. Irmão, amém? Glória a Deus, que bom ouvir o amém dos irmãos, que bom. E ao longo dos dias nós vamos colocando a coisa com mais detalhe para vocês. Irmãs, louvando o nome de Jesus.
Aleluia, aleluia. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Vou convidar aqui o nosso tesoureiro, nosso diácono Josimar, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, é muita bênção. Muita bênção. Deus bradou aqui e a gente tivemos um valor bem expressivo. Eu contabilizei aqui, no Pix entrou R$6.035. Em dinheiro, 1.282. Na maquininha, R$1.060. Uma oferta avulsa de R$1.000, totalizando 9.337,05. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E tivemos aqui uma oferta de R$250 que vai cair agora nos próximos dias, que foi no crédito. Então, o total, 9.627,05. Se tiver alguém que queira completar os 10.000, falta R$400 aqui. Falta R$400 para nós encerrar os 10.000. Aqui, vai lá. Meus irmãos, então tivemos uma oferta hoje de R$10.000. Uma salva de palmas a esse resultado maravilhoso. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, queremos agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Nós somos uma família, irmãos. E como a Cojade está usando nos temas deles, juntos nós somos mais fortes. Que Deus abençoe cada obreiro, Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Deus abençoe cada irmão da sede que veio nos ajudar com o som, tudo que foi feito aqui para a glória de Deus. Deus abençoe a nossa orquestra. Muito obrigado. É um dia típico, mas Deus vai honrar a vida de vocês poderosamente. Deus abençoe todo o setor, em nome de Jesus. Deus abençoe nossos irmãos do Jardim Brasil que vieram aqui, lavaram esses bancos, lavaram o templo. Irmãos, eu falei assim na hora que eu cheguei aqui na quinta-feira, sábado eu vim aqui pela manhã para ver como que estava o templo aqui. E domingo pela manhã eu passei aqui, estava sem chave para entrar, mas eu puxei ali o ferro ali, deu para mim entrar pelo corredor. E eu falei, nossa, aqui está um verdadeiro ato de adoração. E eu contemplei, irmão, esse altar aqui. Esse altar. Às vezes a gente acha que a adoração só é levantar a mão, glória a Deus. Irmão, um ato de servir a Deus é um ato de adoração. Olha aí, irmãos, que bacana que ficou. Para receber o nosso pastor, receber esse culto, fazer o melhor para Deus. Deus abençoe os irmãos que fizeram aqui em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos do Jardim Brasil que nos ajudou aí com tudo que foi feito, irmãos. Tudo aí, os irmãos vieram, lavaram com muita alegria, com muita garra. E só Deus, irmão, para recompensar todos vocês. E eu quero louvar a Deus também pela minha esposa, que montou uma equipe de irmãs. Hoje pela manhã foi uma equipe de irmãs lá. E traz aqui, irmão, por gentileza. E confeccionou essas coxinhas, irmãos. E também é para ajudar a obra de Deus. E risoles também, tá bom? Então, nós temos poucas unidades, corre lá. Aproveita a oportunidade que você tem de chegar em casa e não mandar a esposa para o fogão fazer jantar, irmão. Já leva só frita, é abençoado.
É o melhor salgado da região. Pode pegar lá, vocês vão ver, irmãos, viu? Vocês vão ver em nome de Jesus. Então todos são convidados. Vai lá e o nome do Senhor será glorificado em nome do Senhor nas vossas vidas. Amanhã o nosso pastor convida toda a igreja para um grande culto de ensinamento na nossa igreja sede, às 19h30. É R$25 a bandeja do salgado, viu, irmãos? Em nome de Jesus, Deus será glorificado na vida de cada um. Amanhã culto de ensinamento na nossa igreja sede. Convidamos a todos estarmos lá em nome do Senhor Jesus. Quero convidar aqui pastor Elias, que também foi dirigente aqui nessa congregação. Ele vai fazer esta oração em nome de Jesus. E eu quero convidar aqui também o nosso evangelista Simão Luiz. Simão Luiz, ele vai vir aqui dar a bênção para nós. Nós estamos emprestados lá no Ponte Serra Negra. Estamos lá e Deus tem nos abençoado muito naquela congregação. E logo após o nosso pastor Luiz estará nos impetrando a bênção em nome de Jesus. E que Deus possa abençoar, irmãos, em nome de Jesus, todo o setor para a glória de Deus. Amado soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sentimos a Tua presença nesta noite aqui na Tua casa, meu Senhor. Pai, que eu pedi ao meu Senhor que guarde os Teus filhos que vão sair por essas portas em direção às vossas casas, Senhor. Leva em paz e segurando debaixo do Teu cuidado, do Teu olhar. Oh Deus, muito obrigado, oh Pai, por essa noite tão gloriosa, que os nossos corações estão alegres pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra. Tudo que foi acontecido nesta noite, que seja para a glória e para a honra do Teu santo nome, meu Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, todos juntos. Dizem!